Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já, deixe seu like aqui no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e você também reforça o meu comportamento de voltar aqui gravar episódios de podcast para vocês. No episódio de hoje nós recebemos o jornalista Felipe Moura Brasil, creio que dispensa apresentações, um jornalista que eu acompanho desde 2019, acho as análises muito certeiras e um jornalista que hoje, na verdade, desde que eu te acompanho, você nunca teve muito medo de falar as coisas. Eu não sei como é que é no universo do jornalismo, se há jornalistas que têm mais medo, menos medo, passam pano, mas pelo que eu te acompanho, desde 2019, você não tem muito medo de falar as suas opiniões. E pelo que a gente percebe também, isso te trouxe alguns ônus na carreira, mas também alguns bônus. Um deles é eu fazer questão de te trazer aqui para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo nesse escândalo do Master. Obrigado pela presença, Felipe. Salve, salve. Isso que é bônus. Isso aí não tem preço. Eu fico muito honrado com o convite, Eslen, e eu gosto muito de participar dessas conversas, dos podcasts, com pessoas que estão empreendendo, buscando autonomia, com independência, fazendo do seu jeito. Eu sempre tenho em mente a música lá do Frank Sinatra, do My Way. Outro dia até vi um vídeo do autor de My Way que está circulando aí no Instagram. E a gente precisa manter uma consistência, buscar a nossa singularidade, é uma questão terapêutica, você tem toda uma formação nessa área de não abandonar os seus ideais, não abandonar os seus desejos, não se deixar homogeneizar. Então, eu prezo muito quem consegue trilhar um caminho próprio nesse sentido, obviamente absorvendo todas as experiências passadas, passando por diversas experiências dentro dos diversos mercados, até perceber o que dá para fazer ali, o que não dá, e encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio público. O que é muito legal desse trabalho e que a internet permitiu, de muita gente que talvez a gente não encontrasse, né? Socialmente, que a gente não encontrasse na nossa vida, o nosso trabalho vai, encontra e traz para a gente, e é maravilhoso, como eu ouvi essa introdução sua. Legal, bacana. Felipe, para quem está bem fora da internet e não está acompanhando o que está acontecendo, para começar, qual que é a proporção, considerando outros escândalos que a gente teve na Nova República, do que está rolando com o Banco Master? É o maior mesmo? Pois essa é uma discussão do momento, né? É o maior escândalo? Qual é o maior? Olha, um parâmetro objetivo para medir isso, para mensurar isso, é a questão econômica, a questão financeira. Então, o prejuízo para o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de todo esse esquema de fraudes, e que gerou a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master, é um prejuízo de 41 bilhões de reais. Então, para a gente lembrar da Lava Jato, a Lava Jato inicialmente tinha ali um relatório de 6 bilhões de reais desviados de propina. Depois, a Lava Jato conseguiu recuperar, na verdade, 15 bilhões de reais desse esquema. O número que geralmente se usa quando vai se lembrar o dinheiro recuperado para a Petrobras, que foi desviado no esquema do Petrolão, são esses 15 bilhões, que foi até numa discussão ali virtual do Deltan Dallagnol com o Augusto de Arruda Botelho, esse advogado que viajou com o Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, no jatinho para ver a Copa Libertadores, mas essa discussão virtual foi lá atrás. Ele, que tinha sido o Arruda, advogado da Odebrecht, acabou admitindo, sim, que foram 15 bilhões, etc. E o Dallagnol usou aquilo para ironizá-lo naquela época, porque ele atacava a Lava Jato e não reconhecia a corrupção. E, naquele momento, acabou reconhecendo que houve a corrupção, que houve o desvio, que houve a recuperação. Por mais que se possa ter crítica a determinadas ações, decisões, o escândalo existiu. O dinheiro foi roubado, né, no sentido aqui de que houve todo um mecanismo de escambo no pior sentido, no sentido criminoso, porque tem outros escambos no Brasil que são institucionalizados, embora muitos deles eu considere que deveriam ser criminosos. Então, a partir desse parâmetro, você fala, bom, se foram 15 bilhões no Petrolão e agora você tem um prejuízo de 41 bilhões, então você
está aí quase no triplo, né? Mas é óbvio que o Petrolão foi um escândalo de proporções gigantescas e a gente ainda não tem exatamente, vamos dizer assim, todas as provas disponíveis contra todas as pessoas de todas as áreas que parecem estar envolvidas, seja no esquema diretamente, seja no acobertamento, na blindagem. Então, tem uma magnitude que vamos dizer assim, cogitada, que é especulada, que é analisada, porque realmente pega setores aí, possivelmente, do judiciário, do setor político, do mercado financeiro, de órgãos de fiscalização e controle. Então, realmente é um escândalo gigantesco, sob qualquer ponto de vista. Agora, o tempo vai mostrar a sua verdadeira dimensão. E aí um dos protagonistas nessa celeuma é o Toffoli. Como é que ele entrou nesse universo? Pois é, foi até engraçado quando você estava introduzindo, você falou que me acompanha desde 2019. E eu tenho feito várias postagens ali no X, ironizando que o Brasil ficou parado em 2019. Então, em 2026 é como se a gente ainda estivesse naquele ano. E toda hora eu estou falando assim, feliz 2019. Porque em 2019 aconteceu muita coisa. Foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. O Bolsonaro chegou ao poder com o Flávio pendurado numa investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, começou a fazer com a caneta presidencial na mão o contrário do que prometeu em campanha em relação ao combate à corrupção. Ele surfou na onda da Lava Jato, que não era mérito dele, e começou a boicotar a Lava Jato sem querer mostrar isso para o seu eleitorado. Né? Muita gente que se deixa levar só pela retórica dos políticos, de qualquer lado, seja do lado lulista, seja do lado bolsonarista, muitas vezes perde a dimensão daquilo que o político está fazendo na prática. Então, o Bolsonaro acabou ali se aproximando do Dias Toffoli, a gente apontou na época um acordão que estava sendo costurado para que a Lava Jato fosse enterrada, para que o Flávio fosse blindado no Supremo Tribunal Federal e que, obviamente, aqueles interessados em blindar um setor do judiciário, blindar os petistas, blindar os velhos tucanos, blindar membros do Centrão pudessem fazer isso também. E houve vários episódios ilustrativos de tudo isso, né? Desde o Bolsonaro mandar o Carluxo apagar a defesa antiga que eles faziam da prisão após condenação em segunda instância lá da conta no X, porque não era mais o interesse, eles estavam preocupados e não queriam turbinar qualquer pressão contrária à mudança de jurisprudência no STF, que acabou derrubando a prisão em segunda instância, que foi que gerou a soltura do Lula, até decisões no Supremo Tribunal Federal, como a da segunda turma do STF, que blindou o Flávio Bolsonaro, concedendo a ele o que nós chamamos na época de um foro privilegiado retroativo, que era uma medida absolutamente inédita. O Flávio era investigado por um esquema de peculato, né, as mal chamadas rachadinhas, no gabinete dele, quando ele era deputado estadual, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, mas, naquele momento da investigação, ele já tinha virado senador. Quer dizer, a investigação veio à tona a partir da lista do COAF, que controla as atividades financeiras, recebe os reportes das instituições bancárias para detectar movimentações bancárias atípicas, percebeu ali as movimentações do assessor Fabrício Queiroz, que, na verdade, é um amigo de 35 anos do paraquedismo da Escola Militar do Jair Bolsonaro, não é um amigo do Flávio, e que foi acusado de ser o operador de gabinete. Então, assim, o Flávio já era senador quando o escândalo estourou e quando a investigação foi avançando. Então, o juiz de primeira instância que estava com o caso, porque como o caso se referia ao tempo em que ele era deputado estadual, eu estou dando alguns detalhes, mas eu acho que é importante para ter um contexto histórico. Não, por favor, por favor. Como era os fatos investigados, era do tempo que ele era deputado estadual, e esse mandato já tinha acabado, o caso foi para a primeira instância, porque deputado estadual tem um foro privilegiado, não é no STF, é no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas é um foro especial. Como o mandato acabou, foi para a primeira instância normal da Justiça, e o STF tinha decidido assim, e as outras instâncias estavam copiando, quer dizer, acaba o mandato, vai para a primeira instância, não fica com o foro privilegiado. E aí o Flávio virou senador, então houve uma discussão. Como o juiz de primeira instância estava sendo rigoroso, estava mandando investigar, fazendo operação, busca e apreensão, quebra-sigilo, etc., ele estava reclamando muito,
ele tentou garantir a manutenção retroativa do foro privilegiado de deputado estadual, mesmo ele já sendo senador. Uhum. E aí a segunda turma do STF decidiu que ele, porque virou senador, tinha direito a manter o foro privilegiado de deputado estadual. Cara, que xadrez, hein, cara? E era uma coisa absolutamente grotesca. Aí eles inventaram uma tese de que não, se ele era deputado estadual e aí em seguida foi eleito para um outro cargo, então houve uma certa continuidade de foro. Claro. O foro do senador é no STF, é um outro foro. Então é como se ele não tivesse perdido. Então, assim, porque virou senador, merece o foro de deputado estadual. Que é uma blindagem absolutamente descarada, não tinha nenhuma base lógica aquele raciocínio. Foi essa blindagem feita na segunda turma com votos do Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, do Gilmar Mendes, que já tinha se voltado contra a Lava Jato depois que ela atingiu o PSDB, ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, que era do partido, ao STF, e tinha atingido também pessoas do judiciário, inclusive o marido da sobrinha da esposa dele, né, o Caio Asfor Rocha, e o Ricardo Lewandowski, que foi posto lá pelo Lula. Então, assim, os ministros do Supremo, quer dizer, o Gilmar passou a votar com os ministros indicados pelo Lula para blindar os petistas, os ministros indicados pelo Lula, que são Toffoli e Lewandowski, passaram a votar com o Gilmar para blindar os tucanos. O Cássio Nunes Marques entrou nessa roda indicado pelo Bolsonaro e apadrinhado pelo Ciro Nogueira, que tem muita coisa a ver com o escândalo Master, a gente vai chegar aí. Uhum. Votou para blindar o Flávio e ajudou a blindar os velhos tucanos e até os petistas também, inclusive dando alguns votos a favor do Lula. Tem até o vídeo do Bolsonaro que falou, se tiver que votar a favor do Lula, vote. Uhum. Então, naquele momento, houve uma acomodação geral de interesses, e é isso que a gente está alertando, que parece estar em movimento agora. Né? Está em movimento. É que a gente precisa alertar para que não se concretize completamente um grande acordão de impunidade geral. E o Bolsonaro, portanto, se aliou ao Toffoli naquele momento, e era um momento de uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, porque havia a Lava Jato começando a chegar aos tribunais superiores, começando a mostrar os elos entre escritórios de advocacia e tribunais superiores, que é justamente a discussão do momento, por causa do contrato do Master com a esposa do Moraes, e outros aí, Lewandowski, os filhos, né? E a Receita Federal, numa apuração que demorou anos, foram vários critérios que foram sendo feitos para detectar servidores e outras pessoas que estavam movimentando dinheiro de uma maneira atípica, etc. Eu até fiz um raio-x desse histórico dessa apuração, mas essa apuração que atingiu 133 ou 34 contribuintes, se pegar cada manchete diz uma coisa, mas ela atingiu as esposas do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, sendo que tinha reportagem na época, numa revista na qual eu trabalhei, mostrando a mesada que a esposa do Toffoli passava para o Toffoli. Então isso acabou sendo detectado. Então ela está lá no escritório de advocacia, recebe uma fortuna em contratos de empresários que têm processos nos tribunais superiores, e foi detectada ali uma transferência de R$100 mil por mês, de uma conta dela para uma conta do marido. Então você faz aí a matemática, você tem um quadro na cabeça, né, de coisas que podem estar acontecendo. E eles queriam bloquear isso na raiz. E aí, chegando aqui ao link, o Dias Toffoli abriu de ofício o inquérito das fake news. Só para a galera entender o que é abrir de ofício. Então, abrir de ofício, no caso do Supremo Tribunal Federal, significa que o Supremo Tribunal Federal não foi provocado a abrir um inquérito. E isso é muito curioso, Wesley, porque eu publiquei um vídeo dias atrás, está no meu canal, youtube.com/Felipe Moura Brasil, coloquem na busca também, Felipe Moura Brasil, canal, e aí cliquem no meu canal, senão vai aparecer 20 anos de vídeo, cujo título é A Sabatina de Toffoli e a Blindagem Master. Eu assisti esse vídeo. Pois eu resgatei a sabatina, que é o processo pelo qual no Senado, numa comissão do Senado, o indicado pelo presidente da República ao STF é confrontado ali em relação ao seu histórico, para ver se tem reputação ilibada, se tem notório saber jurídico. E naquela sabatina, ao se apresentar ali para os senadores que votam para avalizar a sua indicação,
O Toffoli disse que poder judiciário não age de ofício. E é muito triste, lamentável, mas ao mesmo tempo cômico, porque o Brasil é isso, é uma tragicomédia, né? Se a gente pensar, evidentemente, na estrutura de poder, nessa república do escambo, como eu chamo, depois a gente chega aí. Porque o sujeito, como candidato à vaga, fazendo campanha ali para os senadores votarem nele, ele fala uma coisa. Chega lá, quando a coisa aperta, principalmente para ele faz outra completamente diferente, não está nem aí com o que havia defendido 10 anos atrás. Então, ele abre de ofício, sem ter havido um pedido da Procuradoria-Geral da República, na época comandada pelo Augusto Aras, que foi alguém que o Bolsonaro puxou lá do fundo do Ministério Público para blindar o Flávio, para fazer ali as vontades dele contra a Lava Jato, dentro do âmbito desse acordão aí, com Toffoli, com outras figuras. Então, não havia pedido. E o Toffoli abriu de ofício e entregou a relatoria para o Alexandre de Moraes. E para as pessoas que acompanham a imprensa falando disso hoje, embora um ou outro, depois que eu bati muito nessa tecla, esteja trazendo de volta os verdadeiros motivos pelos quais o inquérito foi aberto, a imprensa muitas vezes distorce, porque, a posteriori, isso aconteceu meses depois, houve a narrativa de que o inquérito visava a proteção do Supremo contra as ameaças bolsonaristas feitas em rede social, que depois culminariam no 8 de janeiro. Mentira, o inquérito não foi aberto por isso, basta pegar as reportagens da época. Ele foi aberto para censurar a matéria sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht, que apareceu nos e-mails do Marcelo Odebrecht, depois tem o vídeo do Marcelo Odebrecht em depoimento de colaboração premiada, explicando o apelido e os acertos que outra pessoa supostamente fazia com o Toffoli. Então, essa matéria foi censurada pelo Alexandre de Moraes, que o Toffoli entregou, repito, que eu acabei não concluindo, né, sem sorteio, a relatoria para o Alexandre de Moraes. Para retaliar procuradores, um procurador, o Diogo Castor de Matos, tinha publicado um artigo já apontando as manobras sendo feitas na segunda turma pela impunidade, para que as pessoas atingidas pela Lava Jato ficassem impunes. Uma delas era jogar os casos envolvendo corrupção e Caixa 2, que tivesse, sei lá, 1 centavo que foi parar num caixa eleitoral, para a Justiça Eleitoral, para você tirar da Justiça Federal. Na Justiça Federal você tem juízes concursados, juízes que não estavam sob o controle desses indicados políticos dos tribunais superiores, e a Justiça Eleitoral é muito mais controlável. Então, aquilo estava sendo apontado, e o Toffoli estava irritado com aquele apontamento, que absolutamente estava correto, do ponto de vista do que aconteceu depois. Foi olha, estão fazendo essa manobra para jogar para a Justiça Eleitoral para que todo mundo fique impune. Tudo isso aconteceu. Claro que tinha uma outra palavra mais dura e tal, aí fazia aquela pose de vítima, de ataques, precisa defender as instituições, a democracia. Eu apontei na raiz esse método de você dizer que as instituições estão sendo atacadas, a democracia está sendo atacada, quando simplesmente você tem informações verdadeiras, que são comprometedoras, que são inconvenientes para ministros do STF, e eles tentam se blindar contra isso. Então eu falei, censurar uma reportagem, retaliar procuradores. Então o Diogo Castor de Matos estava ali no começo, assim como o Deltan Dallagnol, já no primeiro dia de relatoria do Moraes foram atingidos, só pegar as reportagens da época. Mas o ponto mais importante, o objetivo mais imediato, que mais preocupava o que eu chamo de centrão do STF, era a apuração da Receita Federal. E aí o Moraes foi lá e suspendeu a apuração da Receita. Você imagina que não tem nada a ver com o que bolsonarista posta em rede social. Os caras criaram um inquérito, dentro desse inquérito, suspenderam a apuração da Receita, e o Moraes ainda suspendeu durante meses 2 auditores fiscais, uma retaliação. Depois permitiu que voltassem ao trabalho, mas o recado está dado. Né? Não ousem apurar, trazer à tona nada contra nós. Pois no caso, essa censura contra a apuração da Receita Federal era por conta de possíveis transferência bancária deles, etc., por causa dos escritórios das esposas. Poderia passar por aí, que não veio tudo à tona, mas em relação a essas transações. Entendi. Que a Receita Federal detectou que eventualmente poderia. Aí era o escopo da apuração. Eu tenho um artigo que conta essa história,
O título foi quando saiu aquela notícia de que o governo Lula estaria monitorando o Pix, e aí eu lembrei essa história em detalhes. Então, o título é Receita monitora até Pix, mas Moraes já blindou esposas de ministros. E eu estava dizendo que o cidadão comum vai ter o Pix monitorado, eventualmente vai ser taxado, vai ter que pagar alguma multa, etc. Agora, quando é com o ministro do Supremo, eles próprios suspendem a apuração. A gente não tem esse poder, cidadão comum não tem esse poder. Então, eu lembrei ali o detalhamento. Mas aí, voltando. Então, tinha esses 3 objetivos: censurar a imprensa, retaliar a Lava Jato e suspender a apuração da Receita, que atingiu 2 esposas de ministros do STF. O bolsonarismo, desse jeito aloprado, acabou dando uma narrativa a posteriori. Ajudaram os caras, para né? legitimar. Ajudaram os caras, exatamente. O bolsonarismo, por isso que eu analiso que o bolsonarismo fortaleceu o STF e fortaleceu o lulismo, né? Ajudando a sabotar a Lava Jato, a tirar a pressão contrária à mudança da jurisprudência, que é um dos métodos de reação do sistema. Foi apontado, inclusive, na época, pelo Luiz Roberto Barroso, então ministro. E aí, a família Bolsonaro fez vista grossa à abertura do inquérito das fake news, porque, num primeiro momento, não atingia eles. Só veio atingir meses depois. E eu estava lá desde a raiz dizendo, olha, isso aqui é um absurdo. Eu postei até no X os vídeos meus no rádio naquela época, apontando que é preciso conter a escalada autoritária do STF agora, é preciso agir pela via constitucional, que é a do Senado, de fiscalizar o Supremo. Então, você tinha um movimento nesse sentido, liderado pelo senador Alessandro Vieira, que inclusive está novamente liderando aí iniciativa no âmbito agora da CPI, talvez do crime organizado. A gente vai ver agora na volta do recesso judiciário, querendo quebrar sigilo aí do resort ligado à família do Toffoli, de contrato do escritório da esposa do Moraes. Ele está querendo fazer o que ele queria desde 2019. Então, assim, por isso que eu digo que o Brasil está parado em 2019. Então, voltando, Toffoli abre o inquérito de ofício, sem participação da PGR, que é o comando do Ministério Público, então, driblando, contornando o Ministério Público, relatoria do Moraes vai, censura a reportagem, aí precisou ter toda uma comoção, precisou o Celso de Mello, que era então decano mais antigo da Corte, soltar uma nota contra a censura para constranger, e aí ele permitir que a reportagem sobre o amigo do meu pai, né, que era o apelido do Toffoli na Odebrecht, voltasse ao ar. Ele tinha esse apelido porque era o amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. E o Moraes suspendeu a apuração da Receita, suspendeu auditores, e aquele inquérito não tinha objeto definido, não tinha prazo, ficou aberto. Sim, qualquer coisa que incomodar os ministros do Supremo, a gente reage por meio desse inquérito. É um coringa. É um coringa. É um inquérito do fim do mundo, como se diz. É um inquérito monstrengo que está aberto até hoje. Ele vai completar 7 anos agora. Eu fiz uma cronologia da história dele quando completou 6 anos. Quem quiser ver em detalhes, 6 anos de inquérito das fake news, 2 pontos, conheça a sua verdadeira história. Está lá tudo factual. E aí, para a gente relacionar agora com o caso Master. O Toffoli, ele assumiu a relatoria do caso Master porque ele, obviamente, queria assumir, tanto que ele usou um pretexto que foi um documento encontrado na casa do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que era um documento de um negócio imobiliário não concluído. Isso é um detalhe importante. Entre o Daniel Vorcaro e um deputado federal. O Bacelar é o sobrenome dele. Que tem foro. Que tem foro privilegiado. Por ser deputado federal, ele tem esse foro privilegiado, ou seja, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal em caso de qualquer processo nesse âmbito penal, etc. E aí, então, porque foi encontrado um documento lá na casa do Vorcaro, então tudo tem um esquema de uma mega fraude financeira que envolve um monte de fundos, sabe, mercado financeiro, um monte de gente, e já tinha sido, logo depois foi atingido o cunhado do Vorcaro, o Fabiano Zete, eu vou voltar a ele, porque aí tem um vínculo com a família do Toffoli, e ele assumiu a relatoria com essa desculpa, que até agora está, evidentemente, muito mal explicada. E olha, assim, é um parêntese importante que eu preciso fazer. Não é que, em algum momento, o caso não pudesse subir para o STF. Até eu entendo que tem gente com foro privilegiado aí que, de alguma forma, está envolvida nesse escândalo. E certamente
já foi identificada pela Polícia Federal, pelo menos pelos setores da Polícia Federal que querem fazer o trabalho, porque sempre tem reação também, sempre tem algum tipo de patrulha interna dentro da corporação, pressão política de cima, etc. Então a gente tem que ficar sempre vigilante para as coisas não serem totalmente abafadas. Só que a Polícia Federal, quando encontra algo realmente, né, que envolva uma autoridade com foro privilegiado naquele esquema, ela envia a informação para o Supremo Tribunal Federal, e aí você tem um motivo, ou eventualmente um motivo até para um desmembramento. Já houve decisões assim do STF no passado. Tá, não, tem uma parcela aqui desse caso, que envolve uma autoridade, mas tem outras que não tem nada a ver, fica na primeira instância. Uhum. O Toffoli se antecipou a isso tudo, deu uma canetada e começou a tomar uma série de decisões absolutamente esdrúxulas, heterodoxas, para dizer assim de uma maneira muito generosa, que soam como tentativas de blindagem, tentativas de não trazer à tona qualquer elemento que possa constranger essa cúpula do sistema, essa casta que comanda a República no Brasil. Então, a gente está vendo com olhos críticos todas essas atitudes. E aí veio a informação de que o Moraes, a esposa dele, tem esse contrato com o Master, que ia até 129 milhões, esse número ficou até famoso, mas se você calcular isso certinho, é porque houve um arredondamento para o mensal, aí multiplicou pelo número de meses, deu 129, mas o total é uns 130, 130 e pouco. Então, você tem um contrato ali de 130 milhões de reais com a esposa do Moraes, no Master, e não foram identificados processos que justifiquem, atuação em processos que justifiquem esse valor exorbitante. Acho que eram 3 milhões por mês, né? 3 milhões e 600 mil reais por mês. Valor arredondado, né? 3 milhões e 600 mil e alguma coisa. E aí, o Toffoli assume, você tem um contrato com a esposa do Moraes, então, peraí, contratou a esposa, eventualmente com a expectativa de que o Moraes participasse de algum tipo de blindagem ou ajudasse de alguma forma, e cada notícia que sai agora sobre os movimentos do Moraes geram mais suspeitas ainda, porque sai notícia sobre reunião, ele está negando, ou ele fica em silêncio. O Toffoli está em silêncio desde o começo. Não fala nada, espera tudo passar, mas continua controlando. E aí, logo em seguida, veio a notícia do elo do resort administrado pelos irmãos e pelo primo do Toffoli, com um fundo controlado pelo cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zetter. Bom, aí você tem uma suspeita de um interesse maior do Toffoli por esse caso, porque você tem uma pessoa envolvida no escândalo Master e que acabou sendo atingida por uma operação da Polícia Federal, que tem envolvimento com os seus familiares, que é um parceiro de negócio, um parceiro comercial, que foi sócio durante um tempo da administração do resort. Então, bom, aí são muitos tentáculos para as pessoas todas acreditarem que é coincidência, e ainda que fosse, o juiz que está se vendo nessa circunstância, ele deve se declarar impedido, suspeito, alegar foro íntimo, o que seja, para não gerar qualquer tipo de dúvida, porque a condução do processo vai ser feita com impessoalidade, com transparência, com todos aqueles princípios constitucionais. Mas eles jogam isso no lixo e, obviamente, fica ainda mais suspeito, né? Parece, então atinge eles estão tentando se blindar, estão tentando ter o controle. E o ápice disso, só para concluir essa etapa, e voltando aqui à amarração da sua pergunta inicial, o ápice disso foi quando o Toffoli determinou que as provas coletadas, justamente na operação da PF, que atingiu o cunhado do Vorcaro, que tem negócio com os familiares dele, essas provas fossem enviadas para o gabinete dele, Toffoli, sem qualquer perícia antes. Bom, aí você chega, peraí, não, me dá todas as provas aqui, entendeu? Que parece assim, que me dá todas as provas que eu vou ver primeiro. Né? Bom, aí todo mundo fica suspeitando, peraí, então algumas provas vão ser... O que vai acontecer com as eventuais provas que possam comprometer esse grupo, essa pessoa, os seus aliados? E outra coisa, como os peritos se manifestaram depois e explicaram tecnicamente, essas provas precisam ser periciadas muito rapidamente. Você tem todo um procedimento ali da cadeia de custódia, da Polícia Federal, porque isso inclui os dispositivos celulares.
Então, o dispositivo celular pode acabar a bateria, o sujeito que tem qualquer acesso a ele, mesmo que remoto, ele pode apagar algum tipo de conteúdo, porque tem conteúdo na nuvem. Então, você tem que ser muito rápido ali na perícia para nada se perder. É óbvio que o diretor da PF, que foi indicado por esse governo, depois ele disse que não, que nada foi perdido, etc. Mas a gente não tem como saber. O que a gente tem é como zelar para que as regras sejam cumpridas. E aí, o link final que eu ia fazer é que, no meio disso tudo, o Alexandre de Moraes foi e incluiu a Receita Federal, de novo, e o COAF no inquérito das fake news, justamente porque estava irritado com informações sobre os familiares dele, do Toffoli, desse centrão do STF, que estão pipocando aí na mídia. Olha só, cara. Ele criou uma ideia, não vou chamar aqui de uma paranoia, ou pelo menos uma desculpa, de que tem certamente órgãos de fiscalização e controle que estão vazando informações sigilosas, então eles precisam ser alvos aqui de investigação, porque isso é um absurdo, e aí mete lá no mesmo inquérito das fake news. Então, assim, você tem o replay, a gente está vivendo a reprise. Quer dizer, mais uma vez, informações comprometedoras sobre ministros e ministros reagindo com essas formas que soam como intimidação. Se você pegar o último exemplo, a reação do Moraes, a notinha que ele deu, em razão da notícia divulgada pelo Metrópolis, de que ele teve uma reunião na casa do Daniel Vorcaro com o presidente do BRB, o Banco de Brasília, Banco Público, que iria comprar o Master e ia acabar apagando o rastro de todo o esquema, e com créditos falsos envolvidos, numa operação que foi interrompida pelo Banco Central. A notinha do Moraes, ela acusou a matéria de seguir um padrão criminoso. Ele usou essa palavra. Eu sempre ironizava nesse julgamento que o Moraes, ele fala, organização criminosa 387 vezes. E Estado Democrático de Direito também. Pois é. E aí viram expressões tão banalizadas que elas perdem o sentido, e ele tem muita dificuldade de linguagem, não tem o domínio da linguagem, e ainda tem esse ímpeto autoritário. E essa combinação, ela é muito ruim, mesmo quando existe alguma legitimidade para ter algum tipo de punição a determinados alvos de investigação, pessoas que são réis em ação penal, porque fica soando sempre como uma vingança destrambelhada, como algo feito com fígado, não fica aquela coisa fria, técnica, que um juiz deve fazer na letra da lei, mostrando como cada conduta se encaixa em cada dispositivo. Esse é um trabalho que o juiz precisa fazer de argumentação na sua decisão. E essa composição do Supremo Tribunal Federal, ela é terrível nesse sentido. A gente pega para ler as decisões de ministros do STF, principalmente Toffoli, Moraes, etc., e você não vê coisa com coisa. E assim, eu venho da experiência literária para ser jornalista, a gente desenvolve todo um domínio da linguagem para ser articulado, conseguir falar. Você sabe quando a pessoa está tangenciando a realidade, quando a palavra significa uma coisa concreta que aconteceu, e quando ela está ensaboando, como eu costumo dizer, construindo uma narrativa genérica, porque ela acha tudo aquilo muito feio, ou tudo aquilo incomodou ela, e ela quer punir alguém, ou, enfim, quer reagir para se blindar. Então, você tem essa deterioração da linguagem, e é uma linguagem mais militante, que chegou à cúpula do Poder Judiciário. Então, vira um grande duelo tribal, e é muito ruim para o Brasil. Eu fiz um episódio recentemente aqui com um acadêmico da área de direito que defendeu, inclusive fica a sugestão depois se você quiser assistir, e para os espectadores aqui, que ele argumentou que a Corte Constitucional o STF deveria ser uma Corte Constitucional e não julgar caso concreto, porque aí não teria toda essa questão. Mas enfim, esse é um outro assunto. É um outro debate que é travado há bastante tempo e que merece ser discutido. O Toffoli mesmo, só um complemento, porque eu relembrei esse vídeo que eu resgatei, mas eu relembrei hoje ou ontem,
Eu postei lá no meu X, @FMouraBrasil. Quem quiser acompanhar no X, e no Instagram é Felipe Moura Brasil, assim como no YouTube. Mas é um vídeo de um evento patrocinado pelo Master, em Roma, na Itália, em 2024. 2 meses antes, inclusive, da reunião que acabou de ser noticiada, secreta, do Daniel Borcaro com o Lula, fora da agenda oficial, mas, enfim, outubro de 2024. Toffoli, Lewandowski, o PGR, Paulo Gonet, todos num evento patrocinado pelo Master e pela JBS. Depois a gente tem que falar da JBS um pouquinho. O Toffoli, naquele evento, ele estava falando da judicialização excessiva, que leva muitos processos ao Supremo Tribunal Federal, e de como o STF, portanto, a Suprema Corte Brasileira, julga anualmente muito mais processos do que as Supremas Cortes de outros países. E aí ele deu os números, falou, o STF julga 14 mil. Aí ele citou os números ali de Alemanha, Itália, Estados Unidos, e são algumas centenas. Tem países que eventualmente são dezenas. E ele estava falando isso, aí eu fiz esse link porque você falou da questão de reduzir o escopo de atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, é um debate legítimo, porque eles acham que podem abordar tudo, que podem absorver tudo. Uhum. Eles querem absorver tudo, porque isso dá mais poder para ele, gera mais controle, e a verdade é que eles são incapazes de absorver. Aliás, teve um episódio muito emblemático disso, e obviamente o bolsonarismo explora isso a seu favor, nessa briga que ficou com o Moraes, né, que muitas vezes não depende dos fatos, e precisa mostrar os fatos, porque as pessoas ficam no duelo tribal, a pessoa odeia o Moraes ou odeia o Bolsonaro, e aí se esquece o que cada um fez, qual é a situação específica que está sendo tratada. Não, paixão e ódio, paixão e ódio. Mas teve um episódio muito emblemático que foi a morte do Clezão, o Clériston. Foi um sujeito que estava lá no ato de 8 de janeiro, ele acabou sendo preso e ele tinha problemas de saúde. A defesa fez um pedido de relaxamento da prisão preventiva dele, ou seja, ele não tinha sido denunciado, não tinha sido julgado, e o PGR, Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, é comandada pelo ex-sócio do Gilmar Mendes, o Paulo Gonet, ela deu um parecer favorável ao relaxamento da prisão por motivos de saúde. Olha, essa pessoa, ok, tem que ser punida e tal, mas precisa ficar fora da cadeia. Então, vai para a prisão domiciliar, fica sob tornozeleira eletrônica, outras medidas cautelares, como se chama. Você tem passaporte, essas coisas, né? E o parecer era favorável nesse sentido. Ficou na gaveta do Moraes. O Moraes não analisou. Passou meses na gaveta do Moraes e o cara morreu na prisão. E o Moraes, lá atrás, ele defendeu que, sim, o STF tem condições totais de absorver aqui os processos do 8 do 1, que envolve 1.300 pessoas, sabe? Uhum. Então, são centenas e centenas, né, que passa aí o milhar, né, que eu falei, de processos que vão dar muito mais trabalho. O sujeito não dá conta, ou não dá bola, ou as duas coisas, ele deixa correr mais devagar mesmo, porque não está nem aí para aquelas pessoas que ele odeia, e ele tem uma coisa pessoal, ele falou assim, se invadissem a sua casa, depois você ia deixar para lá, é como se o STF fosse a casa dele, não é? Então dá mais pessoalidade ainda a essa questão. Então, é isso, o STF não tem condições de absorver tudo que absorve, e pior, né, absorve para exercer um poder político e tomar decisões convenientes. Perfeito. Acho que no seu excelente resumo ali, contextualização do que está acontecendo hoje com o caso Master e o Toffoli, tem 2 pontos também que acho que vale a pena relembrar, que o Metrópolis foi na casa foi no endereço dos sócios do Tayaya, né, que são os primos e irmão do Toffoli, salvo engano. E também tem a viagem de avião, né? Que foi antes, para a final da Libertadores, que acho que foi antes do Toffoli pedir para pegar o processo para o STF, que viajou, acho que com o advogado de alguém do Master. São tantas coisas, tantos absurdos que é difícil. Vou contextualizar aqui, trazer as informações. O Toffoli, ele viajou no jatinho do empresário Pastore, que é o dono da Ibrame, né? Junto com o advogado Augusto de Arruda Botelho.
que é o advogado de um diretor do Master investigado por causa desse esquema, que é Luiz Antônio Bull, se eu não me engano. Um nome, ou é isso ou é similar a isso. Ele viajou nesse jatinho para ver lá, ele torce para o Palmeiras. Palmeiras perdeu para o meu Flamengo, grande alegria minha na final da Libertadores em Lima, no Peru. O Toffoli ficou triste, mas teve toda essa viagem aí de horas para conversar com o advogado do caso do Banco Master. E o caso, o Banco Master, ele já estava sendo investigado. Um caso que, obviamente, iria chegar em algum momento no STF, e eles querem que a gente acredite que eles não conversaram a respeito do Banco Master. E existe essa ligação de quando decolou para ir, o Toffoli ainda não tinha sido sorteado o relator, né? E não é que ele reivindica para si, ele assume a relatoria a partir... Não é que ele assume a partir do sorteio, você tem um sorteio para que ele avalie algo que chegou lá. E a decisão correta dele seria falar assim, não, isso aqui vai para a primeira instância, porque não tem motivo para ficar aqui, etc. Mas ele falou, não, fica aqui. Uhum. Entende? Mas ele foi sorteado o relator no meio dessa viagem, né? Então, quando ele estava voltando, ele já era relator, ou quando posou, uma coisa assim. O cara é sorteado para ser relator. Ele acabou de viajar com um advogado ligado ao caso. É óbvio, não, estou impedido e tal, passa para outro ministro, que eu acabei de fazer uma viagem. Isso é coisa básica, ética, lógica, qualquer pessoa com mínimo de moralidade, de um senso básico de moralidade, faria. Mas ele não. E o Toffoli, só um parênteses muito rápido, ele chegou ao STF em razão desse encontro feliz de interesses, né? Porque muita gente, na nossa perspectiva, é um conflito de interesses, né? Mas na perspectiva política, você tem o encontro de interesses, né? Uhum. Então, o Lula indicou o Toffoli depois que o Dirceu já estava denunciado pelo Mensalão. E o Dirceu foi quem tinha nomeado o Toffoli na Casa Civil do governo Lula. Foi subordinado do Toffoli, atuou durante anos. Era considerado, na época, um amigão do Toffoli, como eu mostrei no meu vídeo da Sabatina. Isso foi lembrado por um senador, o Pedro Simon, naquela sessão. Então, foi visto como uma vitória do Dirceu que o Lula tivesse indicado o Toffoli, e o Toffoli chegou ao Supremo Tribunal Federal e votou para absolver o Dirceu. Então, é óbvio que era o interesse do Dirceu colocar alguém dele lá para votar a seu favor. Então, o Toffoli já chegou ao STF sob essa condição. Uhum. Inclusive, você comentou no seu vídeo que ele não tem as credenciais acadêmicas esperadas para um... Não tem. Isso foi tema da cobertura da imprensa na época, foi tema na sessão, mas aí muito senador com rabo preso, Sim. Muito senador que tem medo de ser retaliado se votar contra e o cara for aprovado, chegar no Supremo Tribunal Federal. É um teatro de bajulação coletiva, de dar enjoo. Eu ainda precisei respirar um pouquinho para depois voltar aos vídeos da Sabatina, que eu ainda vou editar para fazer no canal e botar assim, quem contestou e quem passou pano, sabe? E mostrar também algumas relações entre quem votou a favor do Toffoli e quem teve algum tipo de conexão com ele depois. É muito interessante. Mas então, voltando para a sua questão, você falou da viagem no jatinho e das reportagens nas casas de pessoas envolvidas. Na verdade, foi o Estadão, o Metrópole foi também, mas foi depois e não conseguiu falar com a cunhada de um dos irmãos do Toffoli. O Estadão conseguiu. Então, deu a sorte ali no momento de ela estar em casa, obviamente, mérito da reportagem, ir lá, pegar o contrato, o documento da empresa na junta comercial, ver o endereço do sócio, da Marit Participações, que é MARIDT, né? E parece que esse DT é justamente de Dias Toffoli, só que é o sobrenome comum da família, né? Os irmãos também têm, o primo acho que não, mas os irmãos sim. E foi na casa ali do José Eugênio Dias Toffoli, que é um dos irmãos do Toffoli, sócio dessa Marit, que tinha cotas nas duas empresas do primo, que administravam o resort Itaiaiá, lá em Ribeirão Claro, no Paraná. E aí a esposa do José Eugênio Dias Toffoli estava ali na casa, recebeu o repórter assim, com uma certa desconfiança, mas como uma pessoa assim, muito simples, muito sincerona, ela acabou meio conversando. Eu acho que ela não percebeu que ela estava sendo filmada, e foi falando algumas coisas. Ai, sócio? Olha a minha casa, moço. É um vídeo até cômico, né?
Ela está dizendo que, olha, tem a casa assim, não tem nem dinheiro para arrumar as coisas dentro da minha casa. Se você entrar, ela fala, se entrar dentro, né, como uma pessoa simples, se você entrar dentro, você vai ficar assustado. O pessoal inventa muita coisa. Tipo, meu marido não é sócio de resort nenhum. O cara é engenheiro eletricista, não? Uma coisa assim. Engenheiro eletricista, trabalha com CREA, está em viagem para trabalho nessa área de engenharia, pelo menos isso é o que ela diz, ou é o que o marido disse para ela, né? Aí a gente não tem exatamente como saber até agora. Mas então, ela negou que o marido fosse sócio e ela não sabia que o endereço dessa empresa, ligada à administração do resort, era na casa dela. Meu filho, mas essa casa eu financiei em 25 anos, né? Foi em 1998, tenta lembrar, uma coisa engraçada. Então, você tem aí sinais de que possa haver algum tipo de tentativa de ocultação de nome, de ligação direta, e aí você tem, né, eu falei que eu precisava chegar na JBS, só para fazer o resuminho, né, desses conflitos de interesse na visão correta. Você tem a ligação do Fabiano Zete, o cunhado do Vorcaro, né, que controla um fundo que foi sócio dessas empresas administradoras do resort na administração do resort. Então, isso aconteceu e isso liga a família Toffoli ao dono do Master. E aí, depois, eles formalmente venderam as suas participações para o Paulo Humberto, o último sobrenome dele agora me fugiu, Costa, talvez, que são vários Paulos aí em vários casos, mas, enfim, o Paulo Humberto Barbosa. Ele é o advogado da JBS em Goiás. A JBS é a empresa dos irmãos Batista, do grupo JIF. Os irmãos Batista foram alvos da Lava Jato, confessaram crimes de suborno, pagavam propina, teve todo um escândalo na época de colaboração premiada e tal, toda a sujeira foi varrida para debaixo do tapete, nesse acordão que gerou a impunidade geral, e o Toffoli foi o ministro do STF que suspendeu a multa bilionária dos irmãos Batista. Então, assim, eles tinham uma multa no acordo de leniência, que é uma espécie de colaboração premiada da empresa, que era uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais. O Toffoli suspendeu essa multa. Caramba, cara. E os irmãos Batista ter que pagar isso. E aí, você tem um negócio da família dele com um advogado da JBS. E aí, olha, vamos tirar todos esses nomes, todas essas pessoas, né, e vamos refletir aqui, sem acusar ninguém, sobre como eventuais esquemas de tráfico de influência, advocacia administrativa ou mesmo de suborno, eles funcionam. É raro, evidentemente, que empresários bilionários cheguem lá e deem dinheiro vivo na mão de uma autoridade para tomar uma decisão. Geralmente, esses tipos de pagamentos são feitos pelo quê? Por interpostas pessoas. Aí você envolve testas de ferro, laranjas, intermediários, atravessadores, e tem vários nomes aí possíveis para operadores, que é o nome mais comum, mas, enfim, cada um tem um uso técnico específico. Então, se você tem essa noção de que funciona assim, quando existe, de fato, um esquema criminoso, algo ilícito acontecendo, e aí você tem um caso qualquer, tá? De um juiz cuja família tem relações comerciais com pessoas ligadas, quer dizer, os familiares do juiz têm relações com os familiares ou pessoas ligadas, como um advogado, de empresários que estão sendo beneficiados pelas suas decisões. Bom, você tem todos os elementos para dizer, bom, isso aí é suspeito. No mínimo, na melhor das hipóteses, no caso dessa hipótese, já confirmado pelos fatos disponíveis, você tem um conflito de interesse. O mínimo é o sujeito se declarar suspeito e impedido. E aí, quando ele não faz isso, e ainda dá decisões que soam como blindagem e tal, você fala, bom, será que tem algo mais, então? E aí ele quer controlar justamente porque teme a revelação das investigações. Então, essa é uma suspeita, uma desconfiança absolutamente legítima que a sociedade precisa ter, que a imprensa precisa ter,
e precisa manter a vigilância para que não resulte nessa impunidade geral. Na época da Lava Jato, a impressão que dava, para quem não acompanha tanto assim, é que tanta gente grande foi pega ali com os pés sujos de barro, digamos assim, que não dava para punir todo mundo, senão ia dar um problemão institucional gigantesco no Brasil. Essa foi a impressão que deu. Tipo, ó, pessoal, beleza, todo mundo aqui fez cacaca, mas se todo mundo for punido com o rigor da lei, sei lá, não sei o que vai acontecer, vai dar um baita problema no país. Será que a gente está caminhando para isso de novo? E esse é hoje, como você falou no início da entrevista, o grande medo, assim, que ocorra esse acordão e isso caia no esquecimento, considerando que a gente tem memória curta? Não, tudo se encaminha para isso de novo, com absoluta certeza, até porque você tem alguns personagens em comum, aqueles que têm mais poder e que participaram dessa impunidade geral na época da Lava Jato. Então, isso é o que vai acontecer se, eis a questão, se não houver a devida vigilância da imprensa, da sociedade, se não houver uma atuação, vamos dizer assim, firme de autoridades, algumas autoridades que estão em corporações como a Polícia Federal, em órgãos de fiscalização e controle, como o Tribunal de Contas da União, como a Comissão de Valores Mobiliários, como o próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se você consegue que pelo menos um ministro bote a boca no trombone, faça pressão interna, consiga alguma coisa. Então, assim, se não tiver essas atitudes, se não houver uma comoção, uma mobilização em prol da verdade, em prol de que as autoridades sigam as regras, e que constranjam, né, que essa mobilização, que essa vigilância constranjam as autoridades mais poderosas a fazer aquilo que é certo, você vai ter o que acontece no Brasil de modo cíclico há décadas. As pessoas ficaram com a Lava Jato e tal, porque foi o último episódio, mas teve antes, Castelo de Areia, você tem várias outras que aconteceram até, algumas simultaneamente, a Lava Jato, Greenfield, Zelotes, Operação Custo Brasil, lá atrás também, na época dos governos do PT. São várias, são 20, 30 anos de operações que, por tecnicalidades, por uma questão informal, por uma narrativa falseada, por um pretexto qualquer, elas são desconsideradas. E é mais ou menos sempre, claro que tem algumas nuances aí, mas se a gente for sintetizar, mais ou menos sempre os ministros do STF, com uma legitimidade que, obviamente, pelas suas próprias decisões e condutas, a gente vê que não tem, dizendo que algum órgão de fiscalização e controle, algum órgão policial, fez as coisas de uma maneira que não era para fazer. Então, vamos anular tudo. É sempre assim, eles são assim os deuses que falam assim, vocês nunca acertam. Então, não dá para ser assim, vamos anular tudo. E olha, ainda que você levasse em consideração, vamos dizer assim, que a primeira dessas manobras pela impunidade geral tivesse um motivo técnico realmente legítimo que justificasse. Não é estranho que todos esses motivos continuem a acontecer sempre? Porque, peraí, se você tem um país em que as autoridades mais poderosas identificaram algo que não pode acontecer, bom, então você estabelece determinadas normas, etc., você tem uma segurança jurídica, aquilo está muito claro de que isso pode, isso não pode, isso aqui resulta em nulidade, isso aqui não, etc., blá, blá, blá. E aí você tem também mecanismos para eventualmente apontar isso na raiz, para evitar que só depois de anos que o processo avançou, que gerou condenação e tal, que se anule lá atrás. Então você tem uma construção para evitar erros que foram detectados nas primeiras operações, vamos dizer assim. Isso aconteceu? Lógico que não. O que acontece vamos sempre ter margens para poder dizer que alguma coisa foi errada e decretar a nulidade quando for conveniente. E quando não for, pode ter os erros que forem, os abusos que forem, as censuras que forem, os autoritarismos que forem, que nada vai ser anulado. E é o que a gente está vendo. Então,
muitas vezes, nesses 2 últimos anos, eu tive que apontar, como alguém que apontou a verdadeira razão em tempo real pela qual a Lava Jato estava sendo desmantelada, eu tive que apontar o seguinte: olha, vocês estão vendo só que os critérios que foram usados como pretexto para desmantelar a Lava Jato, eles não estão sendo seguidos em outras situações. Então, por exemplo, eles diziam lá, o Gilmar Mendes, ele chamava de coisa de pervertidos, o ministro da Suprema Corte. Você prender as pessoas para que elas fizessem delação. Olha, isso nem sequer é verdade, né? Pelo menos não no seu todo, e é algo mensurável. Eventualmente você pode analisar que determinada prisão foi um pouquinho mais alongada, você pode gerar uma hipótese e tal, mas você tem um quadro geral, factual, em que você simplesmente não pode generalizar isso, porque 80% das colaborações premiadas fechadas na Lava Jato, mais ou menos isso, mas esses números já apareceram aí em relatórios, estudos, argumentos, foram fechados com pessoas soltas. O próprio Joesley, ele não estava preso, ele estava solto. 20% com pessoas presas. E se você for olhar, são pessoas, em geral, que precisavam ser presas preventivamente, porque senão iam destruir provas, poderiam fugir e tal, e de muitos desses casos você tinha os indícios, você tinha tentativa de destruir celular, etc. Então, a pessoa está presa preventivamente, quer falar, quer entregar outros. Lógico que tem que fechar a colaboração premiada. Eu, Felipe, não podia, em razão de, como muitos fazem, né, de alguma afinidade política, que eu nem sequer tenho com político nenhum, desses que aparecem, pelo menos, né, nessas investigações, dizer simplesmente porque é mais confortável, que as autoridades poderosas estão dizendo, que realmente não se deve permitir colaboração premiada com pessoas presas. Não, eu estava lá em tempo real falando, olha, a maioria aqui com pessoas soltas, eventualmente você tem algumas pessoas presas, e elas querendo entregar, é óbvio que isso tem que acontecer. E são alguns exemplos simples que se pode dar para o cidadão comum para ele raciocinar com bom senso. Então, você, por exemplo, prende um sujeito que está envolvido no sequestro. Você tem provas disso, de que ele está envolvido no sequestro. Esse sujeito tem que ser preso preventivamente, obviamente, principalmente enquanto os reféns não retornam. É óbvio que essa pessoa tem que ficar presa. Ela é responsável pelo desaparecimento de alguém. Então, você tem vários motivos eventuais para manter uma pessoa presa preventivamente. E aí, essa pessoa quer contar quem são os cúmplices e onde está o refém, onde é o cativeiro, para a polícia ir lá e encontrar a pessoa, que eventualmente está sendo torturada, está sendo estuprada, etc. Mas aí, não, peraí, mas quando teve uma operação que atingiu o político, aí os ministros de tribunais superiores disseram que não podia fechar acordo de colaboração premiada com pessoa presa. Então, peraí, autoridade policial, vamos fechar os ouvidos, quer entregar, a gente tem como salvar 5 crianças que foram sequestradas e podem estar sendo vítimas de um pedófilo. E não queremos ouvir porque não pode. Então, peraí, vamos soltar aqui o sequestrador, vamos arriscar que ele fuja, ou que a quadrilha, né, invada lá a casa dele, destrua a tornozeleira eletrônica. E esse processo não está sendo respeitado em outros... Aí voltando para o ponto. Aí quando interessou ao Supremo Tribunal Federal, 100% de pessoas presas fechando colaboração premiada. Entendi. Os 2 casos emblemáticos, fechados pelo Alexandre de Moraes, né, com delação homologada por ele, foram o do Rony Lessa, que participou do assassinato da Marielle Franco, o executor, não o mandante. Então, ele foi preso, se chegou à investigação, se descobriu que ele tinha participado do crime propriamente dito, atirado, e ele foi preso, obviamente. Ele é um assassino, um caso de comoção nacional, ele tem que ser preso. Aí o assassino foi preso, ele quer entregar o mandante, porque ele está vendo que não vai ser solto, etc. E a colaboração premiada oferece, por isso mesmo, algum tipo de benefício, mesmo que seja para tornar uma prisão muito longa um pouquinho menos incômoda para o sujeito. Mas oferece algum tipo de troca para ver se o sujeito entrega alguém maior do que ele. E é óbvio que você precisa considerar essa hipótese.
E ele acabou fechando a colaboração premiada, felizmente, entregou os irmãos Brazão, apontando o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão, como mandantes do crime. E o Moraes foi lá e ok. E o Gilmar Mendes chamou de coisa de pervertidos? Não. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, estava preso. E, aliás, houve muita discussão, deveria estar preso, não deveria, porque foi preso no contexto de fraude de cartão de vacinação, etc. Mas, ok, se descobriu uma fraude, foi preso. Quer entregar outras pessoas que estavam envolvidas em atos considerados golpistas, que geraram um plano de assassinato, que geraram, eventualmente, porque aí também tem muitas coisas que são contestadas, né? A ligação com o próprio 8 de janeiro, a invasão de prédios, destruição, mas quer dizer como é que foi aquela articulação dentro do governo, em várias frentes, etc. Moraes foi lá e fechou o acordo de colaboração premiada quando ele estava preso. Gilmar falou alguma coisa? Não. O critério vale para uns, mas não vale para outros. Então, não existe segurança jurídica, não existe coerência, existe conveniência. Então, só voltando, eu, ao longo desses últimos 2 anos, estava mostrando justamente que os critérios usados pela Lava Jato, eles não foram usados em outras circunstâncias. E não me lembro exatamente do que a gente estava falando. Não, era... Sim, Era sobre essa questão de segurança jurídica também. Isso. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui para a gente já ir para os finais. Uma outra grande preocupação, aparentemente, da classe política, da classe empresarial e dos juízes aí das cortes supremas é que vaze o que tem no celular do Vorcaro por conta de que, aparentemente, ele era um sujeito que dava muita festa e o pessoal pode... ter alguns vídeos alguns vídeos, no mínimo, polêmicos aí, constrangedores. O que se tem hoje de factual sobre isso, Felipe? Aproveitando que você está aqui, você lê bastante matéria, fazer uma curadoria aí para a galera. Realmente o cara pode ter algum documento, alguma coisa polêmica ali? Nós não temos acesso ao celular do Vorcaro e a todas as informações. Houve notícias sobre contatos que ele tinha no celular, e esses contatos envolviam aí alguns políticos, etc. Então, ele é considerado o braço financeiro do Centrão. A ligação dele é com a turma ali do Ciro Nogueira, principalmente, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e você tem vários elementos para confirmar isso. Eu vou falar um pouco mais do Ciro Nogueira, você me lembra, tá? Se eu esquecer. Mas o que eu quero dizer, só lembrar é o seguinte, amarrando com o que eu falei lá atrás. Quando o Toffoli determinou o envio de provas para o gabinete dele, isso incluía o celular do Fabiano Zete, o cunhado do Vorcaro, que tem negócios com a família do Toffoli. Então, assim, o cara é parceiro comercial dos familiares do Toffoli, e o celular dele vai para o gabinete do Toffoli antes de qualquer perícia, gera desconfiança. Então, claro que a gente quer saber o que tem lá nesse celular do Fabiano Zettel. Claro que a gente quer saber o que tem no celular do Fabiano Vorcaro. Aí o que aconteceu? Houve a CPMI do INSS, porque tem um vínculo aí, que é do crédito consignado, desses 2 escândalos, né, de roubo de aposentados e das fraudes financeiras do Master. A CPMI conseguiu obter ali o acesso à prova, e uma dessas provas era o celular do Vorcaro. O Toffoli impediu essas provas de chegarem à CPMI. Ele deu uma ordem para que os políticos, que são da comissão, da mesa diretora, não tivessem acesso. E falou que essas provas deveriam ficar com o presidente do Senado, uma decisão que não segue regra nenhuma. E o presidente do Senado é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, ele é o padrinho de um cara lá da Amprev, que é um desses fundos aí de aposentados, etc., estaduais, que botaram muito dinheiro no Banco Master. Meu Deus, cara, que rolê. Então, assim, fica parecendo que não, bota lá no Alcolumbre, o Alcolumbre é o sujeito que senta em cima dos pedidos de impeachment, é o sujeito que garante a blindagem dos ministros do Supremo, e ainda tem um aliado dele que está sendo criticado porque o órgão lá é presidido por ele, botou dinheiro no Master, enfim, gerou prejuízos aí que podem acabar caindo, inclusive, na conta dos pagadores de impostos, né, sendo cobertos aí pelos cofres públicos. É o caso do Rio Previdência, lá no Rio de Janeiro, o governo Cláudio Castro,
e outros. Então, voltando, a gente estava falando, perdão, Do celular do Vorcaro, e aí você comentou lá do Bocado. que quer falar do Ciro Nogueira também. Pois é. Então, aí a gente sabe que a ponte política é o Ciro Nogueira. Aí olha só que curioso, né? Porque a gente está falando aqui dos tentáculos do poder. O Ciro Nogueira é um dos padrinhos do presidente do BRB, que acabou sendo afastado justamente em razão dessa investigação da compra do banco privado, o Master, pelo banco público, Banco Regional de Brasília, o BRB. Então, ele foi um dos que indicaram esse presidente do banco, que estava lá querendo avançar na operação, que é uma operação vista como um acobertamento diante da situação incontornável a que chegou o Banco Master, e o Daniel Borcaro poderia faturar aí, bilhões de reais, deixar todo o rastro da fraude para trás e curtir a vida e, eventualmente, fazer um outro negócio, seja lá em que nível moral, né? E isso foi impedido. Então, Ciro Nogueira tem apadrinhado no BRB. O Ciro Nogueira também é padrinho, é ligado ao Jonathan de Jesus, que foi o relator no Tribunal de Contas da União, que começou a agir que nem o Toffoli, com decisões completamente heterodoxas e dando uma peitada ali no Banco Central, determinando uma inspeção in loco no Banco Central, enfim, dando uma margem para desliquidar o Master, né? Um termo que acabou sendo usado aí como neologismo, para reverter o processo de liquidação. As decisões desse Jonathan de Jesus, que na verdade foi indicado pelo Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, mas aliado do Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira estava na posse. Eu resgatei o vídeo, mostrei na rede social, ainda vou falar isso mais, inclusive, no meu canal de YouTube. Então, são os padrinhos do cara, e o cara estava agindo conforme os interesses. Ele era, inclusive, o Jonathan de Jesus, um deputado federal do Centrão. O TCU, ele é aparelhado, ele é instrumentalizado pelos políticos. Eles botam lá quem eles querem, muitas vezes, para fazer coisas que são convenientes a eles, né, e não ao país. Mas foi tão negativa a repercussão dessas decisões do relator do caso Master no TCU, até porque o TCU estava extrapolando as suas funções, que houve uma reação interna. E isso é muito importante. Olha como é importante também o trabalho da imprensa, a pressão da sociedade. O sujeito que é parceiro do cara na mesma instituição, o cara fala, pô, o cara está desgastando todo mundo aqui, vamos pensar que aqui é tudo, né? Gente assim e tal, peraí, não posso parecer, mesmo que seja, né, muitas vezes. Então, o presidente do TCU, Vital do Rego, que é outro que é cheio de conexões políticas, veio da política também, eles foi para a imprensa para dizer, não, isso não vai acontecer assim e tal, não sei o quê. Aí propôs uma reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fizeram uma reunião. Ele saiu dizendo da reunião uma coisa totalmente ensaboada, para não dizer cínica, não, que o Banco Central concordou com a inspeção, nós já nos acertamos. Na verdade, o Jonathan de Jesus tinha determinado uma inspeção em loco muito mais gravosa, vamos dizer assim. O presidente do TCU fez uma reunião com o Banco Central, eles acertaram uma coisinha ali para o TCU não sair tão mal, entende? Ter uma saída honrosa, e o presidente falou que o Banco Central aceitou, mas enfim, fizeram um acordo ali para mostrar, olha, o que a gente tem para mostrar é isso aqui, vocês veem isso aqui e tal. Agora não vem com, né, retaliação, mas que poderia haver se ninguém estivesse prestando atenção no caso. E ele chegou até o Jonathan de Jesus a remeter o caso ao plenário diante de tanta repercussão negativa e pressão interna. Aí depois eles cancelaram o plenário porque chegou a um acordo com o Banco Central. Enfim, tudo está sendo uma confusão. Mas, repito, braço do Ciro Nogueira, do Centrão, né, no BRB, braço do Ciro Nogueira, do Arthur Lira no TCU, e tem outro braço deles, agora efetivado pelo Lula, e que tinha sido indicado pelo Bolsonaro. E o pessoal está brigando por político em rede social. Então, assim, o Bolsonaro indicou, em 2021, o Otto Lobo para ser diretor da Comissão de Valores Mobiliários. O Otto Lobo teve a sua indicação relatada numa comissão do Senado, que é muito parecida com a sabatina de ministro do STF, de indicado ao STF. A relatoria, quem apresenta o cara, quem defende a indicação do cara, foi de quem? Ciro Nogueira. O padrinho da indicação, aquele que virou para o Bolsonaro e falou, bota esse cara lá, né? Esse cara é dos nossos, né? E aí exaltou as credenciais excepcionais. Eu resgatei o vídeo, mostrei também, tudo precisa ser resgatado.
Esse cara, aí o que aconteceu? É um episódio muito importante. O presidente da CVM renunciou após pressões políticas, e enquanto estavam tramitando casos envolvendo o Master na CVM. Olha só o nível da sujeira que pode estar acontecendo. Quer dizer, é pressão política, e que a gente sabe que está acontecendo. Eu sei bem alguns detalhes de pressões que foram feitas em órgãos de controle para que os interesses do Master fossem atendidos. E você teve o presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que renunciou. Pelo visto, decidiu que não queria aquela situação para a vida dele. Quem assumiu? O diretor indicado pelo Bolsonaro, o Otto Lobo, assumiu como presidente interino, assim, para um mandato tampão. O que ele fez? Ele deu as duas decisões, voto decisivo nas duas decisões a favor do Master. Inclusive, contrariando um parecer de uma procuradora interna que rege ali os procedimentos, dizendo que ele não podia dar um voto como presidente, porque aquele voto já tinha sido dado pelo presidente anterior. Ele atropelou tudo, votou, desempatou ali a favor do Master, Daniel Borcaro saiu feliz. E aí agora o Lula efetiva esse cara, quer dizer, vai começar um novo mandato e fala, não, esse é o meu indicado a ser presidente. Agrada ao Centrão, agrada ao Ciro Nogueira, que está cobrando esse tipo de coisa para poder avalizar, para poder votar a favor da indicação do Jorge Messias pelo Lula para o STF. Então é aquilo que eu falei em outras entrevistas, que o Lula está pensando na blindagem de 30, 40 anos pela frente, não só no escândalo Master. Ele não está nem aí se o escândalo vai gerar prisão, se vai gerar impunidade e tal. Obviamente o Lula está sempre interessado em proteger o grupo dele, e tem vínculos aí petistas, porque os petistas da Bahia tinham um vínculo lá com Augusto Lima, que é sócio do Daniel Borcaro, dono do Banco Master. Eles fizeram um negócio juntos lá no Credit Sexta, um serviço ali que envolve crédito consignado, com servidores públicos, etc., e que acabou sendo incorporado pelo Master. Mas houve mudança de regra por gestão petista na Bahia, para que aquilo avançasse, tudo que precisa ser devidamente investigado agora. Sempre tem suspeita, mas a PF vai investigar o PT, durante o governo do PT. Mas, enfim, falei do STF, o Toffoli. E, aliás, o Toffoli, é bom lembrar, blindou o Ciro Nogueira na Lava Jato. Deu decisões para arquivar denúncia, etc. Aí falei TCU, falei do BRB, do TCU e agora da CVM. Então, você tem esses políticos ligados ao Borcaro, e eu resgatei um vídeo de um evento internacional, o mesmo que eu tinha citado, né, lá em Roma, 2024, em que o Borcaro foi o patrocinador e participou de um painel junto com o Ciro Nogueira e chamou o Ciro de amigo. Eu vi isso também. Amigo Ciro e tal, não sei. Então você tem essas relações políticas e elas são agravadas ainda pelo fato de que o Ciro Nogueira, meses antes daquele evento em que o Borcaro chamou ele de amigo, olha só como a amizade ficou boa, né? O Ciro Nogueira propôs no Congresso Nacional, como senador, uma emenda que ganhou o apelido de emenda Master, que era a emenda para aumentar o valor de cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, de 250 mil para R$1 milhão, que era o interesse do Borcaro. Se isso tivesse sido feito, esse rombo de 41 bilhões de reais, que soma aí muitos 250 mil, é 250 mil de cobertura por CPF ou CNPJ. Seria 4 vezes maior, pelo menos. Pois é, talvez. Seria 4 vezes maior, talvez, e tal, mas aí você tem diferença. Mas, eventualmente, mais pessoas ainda poderiam investir, porque a condição seria melhor. O Borcaro está querendo que entre mais dinheiro, e aí podia estar querendo o argumento de que, olha, o seu retorno é garantido, porque se tudo der errado, Exato. o FGC cobra R$1 milhão. Exato. Quando você faz um investimento, você tem um risco, ok? Você pode perder dinheiro. Mas aí você sabe, 250 mil eu posso ter de retorno. Tá, mas se eu posso ter R$1 milhão, então você pode até arriscar mais, você pode investir mais. Então ele propôs, aí você pensa, por que um cara como o Ciro Nogueira, por que um parlamentar em geral tem interesse em fazer uma medida que agrade banqueiro, ou suposto banqueiro? Um cara de centrão ainda, né? Nem ideológico. O que está por trás disso? Quer dizer, de que maneira isso favorece o Ciro Nogueira? Não vou aqui trazer especulações ao respeito, mas cada um pode pensar nessa promiscuidade entre a ala podre da elite econômica e as velhas raposas da política em Brasília. Esse jogo todo, você falou uma frase antes ali que acho que foi
bem interessante. Você diz que tudo está muito confuso. Quando tudo está muito confuso, não é uma ótima oportunidade para daqui 1 ano, 2 anos declararem nulidade de tudo? Não, sem dúvida. Eu até comentei outro dia no X que quando as pessoas estão suspeitando de que as decisões do Toffoli, no caso, né? Mas vamos pegar a genérica, de um juiz, elas estão sendo propositadamente heterodoxas para abrir margem para nulidade, em razão das próprias decisões dele, olha, já é um nível de desconfiança da sociedade. É. Obviamente tem uma razão. É uma deterioração moral da Suprema Corte muito grande, a ponto das pessoas falarem assim, cara, será que o sujeito está fazendo isso para depois outros agentes do poder dizerem assim, não, realmente ele fez as coisas de uma maneira errada e o processo tem que ser anulado, e ele vai falar assim, não, mas veja bem e tal, não sei o que, mas tá É, bom, então tá. E não vai ser punido, e o outro também é. não vai ser punido, Cara, e aí pior que num país. não estou dizendo que isso aconteceu, Aham, não. aham, aham. Dizendo que isso foi aventado. Mas assim, num país maduro, isso daí soaria uma paranoia desgraçada. Mas aqui é legítimo pensar isso. Exato, a gente É chegou a esse ponto, razoável. que as coisas são feitas tão contrariamente às regras do jogo e aos critérios que eles próprios diziam ter. Inclusive, o Toffoli, na sabatina de 2009 que eu resgatei, ele falando, a função da Suprema Corte é garantir a segurança jurídica, Aham, garantindo as regras do jogo, é. e aí ele faz tudo ao contrário. Então, voltando à sua pergunta, a confusão é tão grande que pode facilitar a nulidade, né? Então, cara, eu vejo sempre, isso também nesses esquemas de desvio de emenda, que a obscuridade, a confusão, ou às vezes o excesso de burocracia, eles servem justamente para os piores interesses. É por isso que um dos princípios constitucionais é a transparência, é a moralidade administrativa e tal, é você deixar tudo, né, mais claro. E a gente precisa fazer com que essa confusão se torne menos obscura. E o que as autoridades ligadas a esse escândalo estão fazendo é tornar mais obscuro. Então, principalmente desde que o Toffoli decretou o sigilo máximo, transformou o processo numa caixa preta, toma decisões que geram desconfiança e, ao mesmo tempo, você não tem o acesso. E aí, nessas decisões, você fica com suspeita de que você nunca vai ter o acesso. E que o material pode estar sumindo de alguma maneira, pode estar sendo perdido. Então, é preciso lançar o máximo de luz possível. E o lado bom disso tudo é que alguns repórteres, alguns colunistas, e obviamente por trás deles, alguns editores, eles estão fazendo um bom trabalho. Eu faço parte disso, também trazendo informações, organizando, resgatando, etc. Só que assim, eu estou fazendo isso há décadas, né? E tem veículos que não estão, tem pessoas que não estão, tem pessoas, evidentemente, nessa leva agora que são jovens, que estão começando e começando bem, com reportagens investigativas, etc. Só que demorou muito, né, para que a imprensa fosse mais incisiva na revelação de informações inconvenientes sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não digo que isso não aconteceu. Isso aconteceu em alguns momentos. Aconteceu lá atrás no Mensalão, apareceu combinação de voto, reportagem que ganhou prêmio, inclusive, naquela época. Eu tenho um texto sobre isso, a troca de zap entre ministros do STF, é uma coisa assim. Eu trago todo um histórico, que eles apontaram isso na Lava Jato, mas eles tinham feito já coisas muito semelhantes. Até o Toffoli agora teve uma matéria lembrando o caso dele de 2014, não? Não, foi depois ainda. Foi mais recentemente. Mas é um caso em que um petista do governo federal, Carlos Gabas, manda mensagem para o Toffoli para tomar um café, o Toffoli manda mensagem de volta, porque o celular do petista foi apreendido numa investigação que é justamente a Operação Custo Brasil, que era um esquema do Ministério do Planejamento, e aí ele era uma das pessoas influentes lá, etc. Bom, o Gabas mandou a mensagem para o Toffoli para marcar um café, o Toffoli combinou o café, foi para o café.
E depois tem a mensagem do Gabas para o Luiz Marinho, que era prefeito de São Bernardo do Campo, se eu não me engano, e é o atual ministro do Trabalho, dizendo, olha, tudo certo, pode pedir para fazer o pedido de reconsideração, que era um caso envolvendo o prefeito interino, ele era o prefeito, e aí o prefeito interino tinha que assumir o cargo no lugar dele, um aliado dele, por algum motivo, que ele saiu, etc., e o Toffoli tinha dado uma decisão contra o prefeito interino assumir o cargo, porque o prefeito interino tinha sido acusado de trocar voto por presente de Natal e tal, tinha uma acusação lá sobre ele, o Toffoli viu algum impedimento legal, ou, enfim, tomou a decisão lá do jeito dele, e aí o Gabas fez esse lobby com o Toffoli e saiu do café, aparentemente, né, pela troca de mensagem, pela cronologia, dizendo para o Luiz Marinho, faz o pedido de reconsideração para o Toffoli. E eles fizeram, o pessoal ali daquele grupo político, e o Toffoli reconsiderou. Então, assim, como é que essas pessoas estavam recriminando outras por trocas de mensagem que nem sequer tinham algo dessa natureza, com esse nível de gravidade, de uma mudança de voto? Mas, enfim, eu fui fazer um parêntese. Não, mas enfim, era só para a gente tentar entender mesmo todos esses acontecimentos. Ô Felipe, obrigado, cara, pelo seu tempo. Já passei aqui, estourei o tempo que eu combinei com você de 1h10. Agradeço demais mesmo. Deixa suas redes aí, como é que o pessoal pode te encontrar e aonde você produz conteúdo para quem tem interesse em seguir o seu trabalho. Bom, tem muito mais sobre esse assunto, obviamente, então me acompanha aí nas redes sociais. Eu tenho uns 20 anos aí de jornalismo, principalmente como colunista, e depois fui assumindo várias outras funções, eu brinco, eu já fiz um bingo aí, né? E depois eu virei comentarista, âncora, diretor de jornalismo, e já trabalhei em jornal impresso, revista, portal, rádio, TV, e estou no momento de buscar mais autonomia, de ter parcerias, etc., mas de investir no meu canal de YouTube, youtube.com/Felipe Moura Brasil. Então, eu gravei alguns vídeos agora, mas vai aumentar essa produtividade aí nas próximas semanas. Se tudo correr bem, terá novidade, inclusive, nessa próxima semana. Se alguém está vendo esse vídeo muito depois, a gente está fazendo na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, nessa semana agora que começa 2 de fevereiro de 2026, possivelmente aí já haverá novidades ou, de qualquer forma, uma produtividade maior no meu canal. Legal. Publiquei vídeo que viralizou em dezembro, que foi coincidências do caso Master. Aí depois eu publiquei um sobre a decisão do Gilmar Mendes de endurecer o rito de impeachment dos próprios ministros do STF, quer dizer, está com medo, e foi semanas depois da prisão do Vorcaro, olha, mais uma coincidência. Depois eu fiz um vídeo com o título A Falta de Ética no STF, que traça todo um histórico e pega o caso da delação do Sérgio Cabral contra o Toffoli e que teve voto de anulação feito pelo próprio Toffoli. O Toffoli votou para anular a delação que eu citava. É um caso assim que merece ser visto com os vídeos relacionados à acusação feita pelo Sérgio Cabral. Então, o pessoal gostou muito desse resgate que eu fiz ali. E agora eu recomecei os trabalhos lá no canal, fazendo o vídeo que também teve uma ótima repercussão, com o título A Sabatina de Toffoli e a Blindagem Master. Que vai render mais, né? Vídeos, esse tema. Vai render mais vídeos esse tema. Eu comecei a editar hoje aí outras partes daquela sabatina, porque essa sabatina ela estava fora do ar. Ela não estava disponível em canal de YouTube, em canal de congresso, não estava. Eu que falei assim, peraí, o Toffoli está sendo relator, fazendo todas essas decisões, como a gente comentou aqui, e o que ele disse lá quando ele foi indicado, né? Vamos fazer um comparativo, vamos ver quem foram os responsáveis por avalizar a indicação de uma pessoa tão desqualificada do ponto de vista de currículo acadêmico, de currículo até profissional. A gente acabou não detalhando isso, né? Mas o Toffoli não tinha mestrado, não tinha doutorado, ele não tinha livros publicados, ele tinha sido reprovado, não tinha sido aprovado em 2 concursos públicos para ser juiz de primeira instância em São Paulo. E aí foi para o Supremo. E passou a ser o paladino da moralidade e da fidelidade às leis dos juízes de primeira instância. Pois e cria jurisprudência para os juízes que passaram nos concursos. Né? Exatamente. Ele não passou.
um senador disse até, olha, se ele tivesse passado para o concurso na sabatina, 2009, ele ainda não seria desembargador. E, no entanto, está indo para o Supremo. São essas coisas, assim, bizarras, né? Mas teve um senador, eu vou mostrar lá no meu canal, que contestou de uma maneira mais firme. Enfim, e devo fazer aí novos tipos de conteúdo nas próximas semanas. Então, o canal Felipe Moura Brasil, canal para você buscar na busca, youtube.com.br Felipe Moura Brasil, no Instagram, Felipe Moura Brasil, é o arroba lá, o instagram.com.br Felipe Moura Brasil, se for para colocar no navegador, e no X, o antigo Twitter, F Moura Brasil. Então, acompanhe aí o meu trabalho. E tem mais um detalhe, desculpe. Já comecei uma parceria, talvez comece outras aí em breve, mas uma que é a pauta internacional, que é ótimo, porque a gente fica tratando tanto desses escândalos brasileiros, e é bom ter um programa semanal em que eu possa falar com pessoas que estão acostumadas com a cobertura internacional também, que eu faço há muitos anos no meu trabalho, que é o podcast Levante, com Caio Blinder, ficou famoso pelo Manhattan Connection durante muitos anos, e que é uma figura divertida, e o Samuel Feldberg, uma autoridade em conflitos no Oriente Médio também, e eles têm um senso de humor ótimo, ninguém precisa concordar com tudo que cada um de nós três dizem, mas vale muito a pena acompanhar, porque é um resumão ali de 40 minutos, no máximo, semanal, do que está acontecendo no resto do mundo. Às vezes pega um pouquinho das relações exteriores do Brasil também. Então, todas essas tensões aí, Donald Trump, Gaza, Ucrânia, Rússia, Irã agora, repressão no Irã, Venezuela, postura do Brasil, incoerente, hipócrita, tudo isso está lá no canal do YouTube da Stand With Us Brasil e nas principais plataformas de podcast. Só procurar Levante, se botar um dos nossos nomes, você encontra. Esli, muito obrigado. Boa. Desculpa falar tanto. Não, que é isso. Pessoal, por favor, deixe seu like aqui no canal, no episódio, envie esse vídeo para aquela pessoa que você acha que tem interesse nesse assunto. Inscreva-se aqui no canal, 50% das pessoas que assistem os episódios não estão inscritas no canal. De novo, deixe seu like, que isso é o mais importante, porque o YouTube faz uma relação entre número de views e like, e quanto mais likes tiver por números de views, mais ele encaminha o vídeo para outras pessoas. Então deixe seu like aí, é gratuito para você, ajuda bastante a gente. No mais, nós nos vemos no próximo episódio e valeu!